Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar mais um início aos 5 capítulos de Gênesis. Estamos quase finalizando. E hoje será o capítulo 36, 37, 38, 39 e 40. Então, no capítulo 36, em Gênesis, fala sobre a descendência de Esaú. Muitas vezes nós nos pegamos, lá no início também, como era enorme, né, a árvore genealógica das pessoas. E por que muitas vezes a Bíblia traz isso? Para trazer à nossa memória as raízes, né, que aquela pessoa, que aquele profeta, que até mesmo Jesus veio, né, porque muitas vezes nós achamos que não tem importância, tantos nomes e tantos nomes diferentes, mas porque Deus quis registrar essa história dessas pessoas, porque era necessário para saber a história de cada um, da onde eles vieram, quem eram as pessoas que influenciavam, né, a trajetória deles. Então, assim, é super importante a gente saber também um trecho da história e saber quem eram os bisavós, tataravós, porque isso também influenciava, né, na vida futura dos netos e filhos. Quanto mais pessoas foram aumentando, a forma deles se afastarem também de Deus também foi grande. Tanto que a descendência, né, de Esaú, eles se tornaram reis, né, os reis de Edom. No último finalzinho ali do capítulo 36 falam que até os seus filhos, né, infelizmente eles desviaram do caminho do Senhor e começaram a colocar nome de deuses, né, nos seus filhos, deuses pagãos. Então, infelizmente, muitos não levaram consigo ali a essência, né, de Deus, a presença de Deus para as futuras gerações. Mais um pouco à frente, no capítulo 37, fala sobre a história de José e os seus irmãos. É uma história muito interessante, que eu deixei aqui relatada, tanto no capítulo 37 e 38, que eu deixei bem resumido. Fala assim: relata a história de José, um rapaz simples, de um coração íntegro, mesmo tendo vários irmãos, sabendo as más índoles deles, não deixou-se contaminar. Ele era obediente e responsável. Isso alegrava o coração do seu pai e principalmente de Deus. Já nesse momento, Deus já estava lapidando, já estava trabalhando no caráter de José e na sua personalidade. Pois José nunca imaginaria em sua vida que passaria por mudanças totalmente drásticas, mas que não estaria sozinho. Ele iria continuar confiando em Deus e obedecendo à vontade de Deus. Então, em resumo, a história de José é bem interessante porque era um jovem temente a Deus, era um jovem que ele obedecia, né, ao seu pai. Deus, ele abençoa o esforço que você tem feito. Então, se você obedece às pessoas que estão aqui ao seu lado, que você consegue enxergar, como é que você não pode obedecer a Deus, que é aquele que dá o nosso sustento, que dá a força para nós vivermos todos os dias. Então é isso, né, que Deus se alegrava em José. E sempre era mal visto pelos irmãos, porque os irmãos dele não aceitavam que ele era dessa forma. Tanto que o pai de José chega a tomar a atitude de presenteá-lo com uma túnica linda, colorida, né? Eu tento imaginar que deve ser uma túnica bordada à mão, e seus irmãos ali, seus irmãos ficaram com inveja, né? Porque o seu pai, Jacó, o presenteou com essa túnica, sendo que eles nunca receberam algo do pai deles assim. E essa túnica mostrava o amor de Jacó por José, pelo esforço que ele fazia, né, pela obediência que ele fazia todos os dias ali, e a atenção que ele tinha com seu pai, com a sua casa. E então José ficava muito feliz, e era um jovem alto astral, era um jovem que tentava sempre estar em harmonia, né, e ele teve dois sonhos que são revelações do que iria acontecer futuramente. O primeiro sonho o sonho que ele teve foi o seguinte: ele estava em um campo e um feixe estava totalmente amarrado de trigo. Vou tentar colocar a foto aqui para vocês saberem mais ou menos. E os outros 11 feixes se curvaram diante dele, né? E aí os irmãos deles ficaram se perguntando: que história é essa? Você acha que você é rei? Você acha que vai ser alguma coisa? Vai mandar em nós? E aí, beleza, passou um tempo e isso, os irmãos deles
continuaram com mais ódio ainda de José por esse relato que ele falou com eles. E mais à frente, no outro dia, José teve um outro sonho, onde o sol e a lua, que significava o pai e a mãe deles, e 11 estrelas, que eram os irmãos, se curvaram diante de José. Ali foi o cúmulo para que os irmãos ficassem mais revoltados com José, porque eles achavam que José estava se achando e eles não entendiam, né? Não entendiam, não compreendiam, e muito menos José. Por isso que José compartilhava isso com a família dele. Era um pouco de ingenuidade, né? Esse sonho, porque ele poderia muito bem falar somente com seu pai, mas ele quis compartilhar com sua família porque era um rapaz ingênuo, na verdade, né? Então ele não entendia a dimensão. Mas o seu pai Jacó, ele achou estranho, mas porém ele começou a ficar mais pensativo em relação a isso, porque Jacó, ele era um homem que andava em sintonia com Deus, né? Então ele ficou meditando sobre esse sonho de Jacó, esse sonho de José. E teve uma situação em que José foi para o campo, ver os irmãos deles que faziam, né, aquele trabalho com os animais ali no pasto, e o pai dele pediu para que José fosse lá, e nessa situação os irmãos deles ali planejaram algo contra José, e ali eles armaram em vender José. Pois é, eles venderam o próprio irmão. Antes eles queriam matar, mas aí o irmão Rubens, né, ele acabou fazendo com que eles mudassem de ideia. E aí ele foi vendido por uma caravana que estava passando ali de comerciantes. E essa caravana levou José, né? Levou José. Porém eles tiraram a capa de José, rasgaram, passaram ali sangue de algum animal para que o pai dele recebesse, né? E ali eles contaram essa mentira, dizendo que José tinha sido atacado por algum animal. E José, ele passou a ser escravo dessas pessoas. Chegando também no Egito, ele foi vendido, né, para Potifar. Nessa situação, Potifar colocou ele para ser um escravo também em sua casa. E lá na casa de Jacó, o pai dele, Jacó estava completamente destruído, né? Destruído, estava em luto total, nada o fazia feliz, porque José era o seu filho preferido, né? Como eu falei, José era o filho preferido dele, então nenhum dos filhos dele conseguia fazer com que ele se alegrasse. Então ele se vestiu de panos de saco, que era uma forma de protesto, né? De demonstração de tristeza, e ele ficou um longo tempo assim. Então foi bem triste a situação da vida de Jacó, o pai de José. Enquanto isso, José estava no Egito trabalhando para Potifar. E nesse período, seus irmãos, com o passar do tempo, foram amadurecendo, né, constituindo famílias, e acabou decidindo se afastar um do outro. Em especial, tem um registrado aqui chamado Judá. Ele separou dos seus irmãos, foi seguir a sua vida, né, com sua família, e se casou, né, com a moça. E ele teve 3 filhos, e especificamente a história fala que um dos filhos dele, o mais velho, casou com uma moça chamada Tamar. E esse rapaz, ele morreu porque ele desobedecia às coisas, né, às ordens de Deus, e acabou sendo castigado. Então, fazendo isso com que ela viúva, né? E aí o Judá, ele pede para que seu segundo filho casasse com ela, porque era algo comum naquela época, né? Quando acontecesse assim com a família, o irmão do falecido casava com a viúva, para que assim o irmão que faleceu tivesse descendentes em seu nome, né? Porém, o segundo filho, assim, né, ele achava que não era necessário, ele acabou desobedecendo, e isso também fez com que ele também fosse castigado por Deus. Bom, o que está registrado aqui na Bíblia da Mulher, pela editora geral, né, pela editora geral Dorothy Kelly Peterson, ela registra aqui no trechinho falando sobre Tamar, né, que ela foi uma viúva enganosa. Então Tamar tentou corrigir os erros que os homens de sua família haviam cometido. Durante a festividade da Tosca, né, das ovelhas, os cananeus realizavam magias e simpatias para levar aos seus deuses e realizar desejos. E a prostituição era uma tentativa de conseguir dos seus deuses um ano fértil. Então Tamar sabia que Judá participaria daquela celebração. Lembrando que Judá é o sogro
dela. E assim, ela se disfarçou de prostituta cultual, cobrindo-se totalmente com véu, como era de costume, e foi ao encontro, né, do seu sogro. E ali ela se deitou com ele e engravidou. O risco foi enorme, pois a viúva que engravidasse de um homem que não fosse da família seria completamente, né, destruída. Você imagina aí, né? Bom, e as escrituras não comentam as ações de Tamar, mas certamente dão a ela um lugar de destaque na lista de antepassados de Cristo. Em Mateus 1, Tamar é a primeira das únicas 5 mulheres mencionadas. A atitude dela não foi apenas enganosa, mas uma direta violação da lei de Deus. No entanto, ele é capaz de cumprir seus propósitos e realizar seus planos, mesmo quando nós falhamos. Tamar tinha um propósito legítimo, isto é, dar continuidade à linhagem de Judá, mas não confiou que Deus cumpriria suas promessas de acordo com os seus próprios planos. Mesmo que nossa motivação seja pura e o nosso propósito legítimo, não agradamos a Deus com nossa desobediência. Mas ela agiu dessa forma, mas Deus, assim, ele contemplou o seu esforço e a ajudou. Então, dando continuidade aqui no capítulo 39, vai falar sobre a relação que José, né, ali teve com o seu trabalho na casa de Potifar. Ele foi levado para esse local no Egito, né, e Potifar era um capitão da guarda do palácio, então era um homem de destaque, né, ali no Egito. Ele começou a trabalhar como um simples escravo e ele começou a ter um reconhecimento muito grande, né, sobre as coisas que ele fazia ali. Tinha um reconhecimento muito, muito grande sobre a casa de Potifar, e tanto que ele entregou nas mãos de José tudo que tinha, né? Não se preocupava com nada, a não ser com a comida, né? Lógico, que comia. E esse reconhecimento por ele, né? Por ele ser um rapaz muito simpático e um belo rapaz, né? De aparência. Então isso chamava atenção também e muito inteligente. Então isso agradava muito Potifar, né? Só que em tudo que ele fazia, Deus abençoava. Onde ele tocava, Deus estava abençoando, né? Então, assim... Porém, José não chamava somente a atenção de Potifar, mas também da esposa de Potifar, porque ela começou a cobiçar José. E ele sempre fugiu da aparência dela. Ele corria, fugia mesmo. E chegou ao ponto dela estar tão assim louca que ela simplesmente o atacou. Só que nesse momento que ela estava com José, não tinha ninguém na casa, não tinha nenhum servo, não tinha nenhum empregado. E ela simplesmente aproveitou esse momento e atacou José, arrancando ali um pedaço das suas vestes, né, que foi uma capa que eles possivelmente tinham ali, né, usavam no Egito. E essa capa ficou nas mãos dela. E José correu, fugiu. E ela usou aquilo ali para incriminar José. E ela começou a gritar, e todos foram, né, os soldados que estavam ali na casa, foram ver o que aconteceu, e ela começou a acusar José. Isso aí, quando Potifar soube, automaticamente ele foi enfurecido, achou que foi traído por José, e sendo que era uma mentira muito grande da esposa de Potifar, e foi levado como escravo, né, como prisioneiro para a cadeia. E aí José ficou esse tempo na cadeia. Porém, Deus estava com José. Deus nunca tinha o abandonado. Deus sabia no coração de José que toda aquela situação foi algo tramado pela mulher de Potifar, usada pelo inimigo para tentar atrapalhar ali o projeto de Deus. Só que nada impede o agir de Deus na vida do servo dele, da pessoa que é obediente a ele. No capítulo 40, dá o prosseguimento em que José, ele explica 2 sonhos. E José, nessa situação, ele já tinha, olha só o nível, no capítulo 40, ele era amigo do carcereiro. E ele colocou José para cuidar de 2 prisioneiros que haviam chegado, né, na cadeia, que era o copeiro e era também o padeiro. E essas 2 pessoas, eles estavam presas porque alguma coisa tinha ocorrido no palácio e o faraó, ou o rei ali, ele acabou colocando ele na cadeias, né, os 2, e aí eles tiveram sonhos, e eles contaram sonhos, ficaram perturbados, né, preocupados, e José perguntou: o que houve com vocês, o que vocês estão tão ansiosos, tão preocupados? Eles relatam a José o sonho, né, que cada um teve, e o primeiro falava o sonho, que
que era o chefe dos copeiros, né? Ele contou que estava na frente dele uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam flores, e estas viravam umas uvas maduras. E eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava, né? E o rei assim bebia. E José foi explicar o sonho, né? Que os 3 galhos seria 3 dias. Então daqui 3 dias o rei iria chamar eles, né? Para assaltá-lo. E voltaria a trabalhar com o que ele fazia. Quem não sabe, o copeiro, né? Ele era aquela pessoa que experimentava todas as comidas e bebidas antes que o rei comesse. Então, se caso alguém envenenasse o rei, ele ali também partiria, né? Porque se alguém envenenasse o rei primeiro, quem comeria a primeira comida era ele. Então, era uma atividade, era um trabalho de muita confiança. Então, José explicou esse sonho para ele ficou muito feliz. E José, ele ali explicou esse sonho e, mais uma vez, ele foi lá e pediu para que, quando o rei desse a oportunidade para esse chefe dos copeiros, lembrasse de José, né? Pudesse lembrar que ele está ali por engano. E aí o outro, né, funcionário, o chefe dos padeiros, viu a explicação e achou maravilhosa. Então ele já foi contando o sonho dele. E aí ele teve o sonho, dizendo que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comida assada que eles faziam para o rei. E as aves vinham e comiam toda a comida. E José foi e explicou para ele que o sonho queria dizer que os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei iria assaltá-lo, né? Iria mandar cortar entendeu? E depois o seu corpo e 3 dias depois o rei comemorou o seu aniversário e ofereceu um banquete a todos os funcionários. E ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Deu a ordem para que viesse ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse a seu antigo trabalho, servindo vinhos, e mandou que o padeiro fosse, exatamente a palavra, né? Então, porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José e esqueceu completamente dele. Então, assim, José, ele pediu para a pessoa correta, né? Ele pediu a pessoa correta, só que, infelizmente, ele não lembrou de José. E, assim, eu vejo que também a gente acha, nossa, como é que pode ser tão injusto assim? Mas as pessoas podem esquecer. Mas Deus jamais esquece de nós, jamais esquece de um filho seu. Pode passar o tempo que for, no momento certo, na hora exata, tudo vai acontecer no tempo correto. E talvez, se ele falasse, lembrasse de José ali, talvez não seria o momento exato, no momento correto que Deus queria que fosse feito, né, ali o comunicado ao faraó. Então, assim, o que eu trago para vocês é essa da Bíblia comentada de hoje, e desde já eu peço que vocês comentem o que vocês achou desse texto, né, desses capítulos, já curta, compartilhe também, e espero desde já que esse vídeo possa ter abençoado sua vida, assim como tem abençoado a minha vida. E mais uma vez agradeço vocês, fique com Deus e tchau, tchau.